Imagine você chegar da escola completamente aí confuso. Imagine ouvir um professor dizer que algo escrito na Bíblia jamais poderia ter acontecido. Agora eu te pergunto, e se aquilo que muitos chamam de mito for verdade? E se existirem evidências que façam você olhar para a Bíblia com outros olhos? Pois é, hoje, nesse momento aqui, você vai conhecer uma história poderosa sobre fé, dúvida, ciência e uma pergunta que pode mudar a maneira como você enxerga a palavra de Deus. Então fica aqui até o final, porque essa reflexão ela pode mexer profundamente com você. Um jovem chamado George, ele cresceu em um lar cristão, mas havia um detalhe: o seu pai ele não compartilhava da mesma fé. Por isso, George ele estudava em uma escola pública, onde constantemente surgiam questionamentos sobre a Bíblia. Sempre que ele voltava para casa, cheio de dúvidas, a sua mãe fazia o possível para responder com paciência e amor. Até que um belo dia, George chegou da escola diferente. Ele estava confuso, incomodado, quase abalado. Então George disse para sua mãe, ele disse: mamãe, hoje o professor de ciência riu da ideia de um dilúvio universal. O professor disse que não existe água suficiente no planeta para cobrir montanhas gigantes e que a história bíblica simplesmente não faz sentido. George então fez uma pergunta ali sincera para sua mãe. Ele disse: mamãe, como posso provar que o meu professor ele está errado? Então a sua mãe ali respirou fundo e respondeu algo profundo. Talvez, meu filho, ela disse, você nem consiga convencer o teu professor. Porque, meu filho, muitas pessoas já zombavam da palavra de Deus muitos antes. Então a mãe de George lembrou o que o apóstolo Pedro escreveu, que haveria pessoas que escolheriam ignorar aquilo que não desejam acreditar. Mas George insistiu. Ele disse: então, mamãe, como nós podemos ter certeza? E será que faz diferença acreditar nisso? E a resposta de sua mãe ela foi poderosa. Sim, filho, faz toda a diferença. Porque se partes fundamentais da Bíblia fossem descartadas sem reflexão, como decidiríamos em que acreditar? Então a sua mãe apresentou algo interessante. Observe as evidências. Ela explicou que muitas pessoas apontam fósseis marinhos encontrados em regiões montanhosas, histórias antigas de grandes enchentes presentes em culturas espalhadas aí pelo mundo, informações geológicas como sinais usados por alguns para defender a ideia de um grande dilúvio registrado na tradição bíblica. Então George ouviu atentamente, pensou, refletiu e algo começou a mudar dentro dele. Não era apenas sobre vencer uma discussão, não na escola. Era sobre aprender a investigar, a pensar e fortalecer ali a sua fé. Porque fé não é ausência de perguntas. Muitas vezes a fé ela cresce justamente quando buscamos respostas. E agora pense comigo. Quantas vezes o mundo tenta fazer você duvidar? Quantas vezes zombam da fé? E quantas vezes dizem, isso não faz sentido? Mas talvez a pergunta mais importante não seja, será que Deus está errado? A pergunta mais importante seja, será que nós estamos olhando para tudo da maneira certa? A palavra de Deus, ela atravessou gerações. Ela sobreviveu a perseguições, a críticas, ao desprezo, e ela continua transformando vidas. Talvez hoje você esteja cheio de dúvidas, talvez existam perguntas sem resposta no teu coração, mas uma coisa é certa, a busca pela verdade começa quando alguém decide não desistir de procurar. E eu quero te perguntar nesse momento, você acredita que a palavra de Deus ela permanece verdadeira, mesmo quando o mundo duvida? Então escreva aqui nos comentários abaixo, diga assim, eu creio na palavra de Deus.
E se esse vídeo, minha amiga, meu amigo, está falando com você, se fortaleceu a sua fé ou te fez refletir, se inscreva aqui no nosso canal se você não é inscrito ainda. Deixa teu like, compartilha este vídeo com alguém, com uma pessoa que precisa dessa mensagem. Porque talvez uma única reflexão hoje, ela possa mudar uma vida amanhã. Um forte abraço, minha amiga, meu amigo, até o nosso próximo encontro. Fica com Deus, amém. Tchau, tchau.